Bora nessa, meus amigos, bora nessa, segunda-feira, 14 de abril de 2025, e vamos para mais um Giro BL, atualizando tudo do Fortaleza após o roubo na Arena Castelão, leão garfado pela arbitragem, muito protesto nas redes sociais, até a torcida do Inter tá reclamando, mas no elas por elas, se teve erro por um lado, teve por outro, considerando que o do Inter foi erro, foi pelo menos um erro a mais contra o Fortaleza, que prejudicou e tirou a vitória do Leão. Fortaleza evoluiu, dava para fazer mais. Tudo isso eu comento aqui em mais um Giro BL. Eu peço que você chegue deixando tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer nosso trabalho. É super importante, rapidinho você faz isso e eu quero tua opinião nos comentários. Você discorda de algum lance da arbitragem, discorda da minha opinião? Tá tudo certo, o espaço aqui embaixo está aberto para você, tá? Não se acanhe. Vai lá, deixa teu like. E também agora tem a função Hypar aqui no YouTube. Se você puder contribuir com o Hypar, vai me ajudar bastante também, tá? Simbora! Ó, turma, eu já começo atualizando a tabela, né? Com o fim da terceira rodada. É isso, né? Não tem mais nenhum jogo, não. Tá? Não tem nenhum jogo hoje ainda para ser realizado. Fortaleza com 5 pontos na 7ª colocação, né? Poderia ser pior, mas poderia ser melhor. A gente poderia estar com 7 em primeiro, ou em segundo, ou quem sabe em terceiro colocado, a depender do saldo de gol. Mas ficamos só no empate, né? Uma rodada que o Sport perde, que o Ceará perde, que o Bahia não ganha, né? Uma rodada que o Vitória ainda empatou no final, você que tinha ganhado. Ia falar besteira pra vocês aqui. Uma rodada que não foi boa para os nordestinos, mas que poderia ter sido boa pro Fortaleza, né? Poderia ter sido boa, a gente sai na frente, gol anulado e o time meio que derrete depois dessa anulação, tá? Passando para vocês aqui o calendário do Fortaleza nos próximos dias. Hoje, meio-dia, tem a apresentação do Daverson e do Alanzinho, tá? A apresentação dos atletas que chegaram tem quase 3 semanas, mas não tinham sido apresentados de maneira oficial. Na quarta-feira, o Fortaleza encara o Vitória lá no Barradão, clássico nordestino, complicado, chatinho. Domingo, Fortaleza enfrenta a equipe do Palmeiras na Arena Castelão às 18h30. Então, assim, 2 jogos para o Fortaleza tentar novamente recuperar o bom futebol. E, no meu modo de entender, o mais importante nesse recorte de agora é a vitória. Eu quero jogar bem e ganhar, mas eu acho que a vitória vai interferir mais no ânimo da torcida, no ânimo do time, do que qualquer outra coisa, tá? Simbora que a gente tá só começando por aqui. Qual a tua opinião? Diz aí nos comentários. Turma, eu quero te dizer que este Giro BL é feito em oferecimento de Smart Electron, tá? Tá procurando produtos de tecnologia? Perde tempo não. Aponta a câmera do teu celular pro QR Code e confira lá os melhores produtos, melhores ofertas de tecnologia para você. Está nos melhores shoppings de Fortaleza, né? Tem lojas da Smart Electron, mas você também compra pelo site e pelo WhatsApp, no conforto do celular, tá? Passa lá na Smart Electron. Na Smart Electron, a tecnologia se torna parte integrante da sua vida. Você encontra em um só lugar a maior variedade de produtos, marcas de informáticas, eletrônicos e um atendimento com consultores especializados. Em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, tem sempre uma Smart Electron pertinho de você. Para você, sua casa ou para sua empresa. Vem para Smart Electron. Compre nas lojas, no site ou pelo WhatsApp. Bora nessa. Já trazendo aqui pra tela o questionamento, tá? Questionamento não, né? A afirmação de Iago Pikachu. 2 pontos perdidos, lamenta Pikachu após o empate contra o Internacional, tá? Tá aqui as aspas. Lamentamos os 2 pontos perdidos dentro de casa porque nós sabemos da nossa força aqui, sabemos que no ano passado não perdemos e queremos muito manter essa invencibilidade em casa pelo Brasileirão o maior tempo possível. E vamos para a análise do jogo, né, galera? Tem o nosso pós-jogo direto lá do Castelão, se você quiser assistir, tem um corte de 15 minutos aqui no YouTube também. Mas para mim foi um jogo de 2 tempos distintos. 2 tempos não, na verdade, vai. Se o jogo tem 90 minutos, foi 50 minutos de um bom futebol do Fortaleza e 40 minutos de uma queda técnica, tática e física com um fator ali impactante, que foi a anulação do gol do Moisés.
Eu quero até perguntar pra você se você teve essa mesma visão que eu, ou se você discorda, tá tudo certo, diz aí nos comentários, tá? Pra mim, existiu sim uma evolução. Uma evolução que não foi, meu Deus, agora tá tudo certo. Se acalme, porque a minha base de comparação é o Fortaleza 2025. Com base no Fortaleza 2025, eu sim vi uma melhora. Isso significa que tá tudo certo? Não. Vou trazer até aqui os números pra vocês. O Fortaleza teve mais posse, finalizações 10-9, chutes ao gol 1-1. Aí você fala, pô, então pra que ter 54% de posse de bola e só um chute a gol? Nesse só um chute a gol, não entra o chute no gol do Daverson, o gol do Moisés, e teve um lance no primeiro tempo também. Seriam 3 chutes a mais a gol, em direção do gol, que foram colocados ali em xeque, né, que são tirados das estatísticas por conta da marcação de impedimento. Inclusive, impedimentos esse muito mandrakes, né? Pra mim, o Fortaleza foi prejudicado pela arbitragem. Esse é um fato. Então, eu vi sim uma evolução. Compara esse jogo contra o Inter com o jogo contra o Racing, com o jogo contra o Mirassol. Foi um jogo que o Fortaleza conseguiu se portar. Dudu, mas era o Inter desfalcado. Beleza, cara pálida. O Fortaleza não conseguiu segurar o Mirassol do Yuri Castilho. Então, pra mim, sim é uma evolução. Não é o suficiente. E como eu falei pra vocês, mais importante do que a gente melhorar é a gente conseguir os 3 pontos. A gente conseguir voltar a vencer. Isso eu falei pra vocês antes até de trazer essa opinião. Não sei porque eu tô me defendendo já de vocês, que vocês estão falando, né? Mas enfim, é só porque eu já vi muitas opiniões distintas, né? De um lado dizendo que foi muito bem, outro lado dizendo que foi muito mal. Eu tô ali no meio termo. E eu acho que o lance do gol anulado do Moisés mexe demais com o jogo. E aí que eu vou entrar nas polêmicas de arbitragem, tá? O Fortaleza foi prejudicado? Se você acha, comenta Lion roubado aqui embaixo. Ó, e eu já vou mostrar aqui pra vocês o golaço do Moisés, o golaço anulado do Moisés. Aqui, pena que nesse frame, né, nesse vídeo, não tem o baita lançamento do Gustavo Mancha. Gustavo Mancha, que foi titular novamente como um terceiro zagueiro pela esquerda. Pra mim, baita partida do garoto, 20 anos, mostrando muita personalidade. E sendo titular não só porque o Tite e o Ávila estão mal, né? Que são os outros zagueiros canhotos. Ele tá jogando porque ele tá bem. Ele tá bem. Tem que ser mantido como titular. O Mancha faz o lançamento, né, pro Pikachu. O Pikachu recebe, cruza, o Daverson finaliza, o goleiro tira e o Moisés faz esse golaço. Inclusive, eu vou à loucura, cara. Eu vou à loucura, porque foi um golaço antológico. Assim, o Moisés não tava tão bem no jogo. O Moisés tinha até tentado uma finalização parecida no primeiro tempo e não tinha conseguido. Mas olha isso, cara. Olha isso. E aí, a gente comemorou. A gente já tinha visto que o Moisés estava sentindo. Aí eu já fiquei, pô, caramba, que pai. O cara faz o gol e sente. Eu falo daqui a pouco sobre isso. Mas até aí tava tudo bem. Até que chega o impedimento. E turma, eu de verdade, tá? Eu sou um defensor do VAR. Eu sou um defensor que... a tecnologia, tem a tal da paralaxe, né? Porque tem que ajustar o ângulo da câmera pro ângulo real e tal. Mas eu fiquei olhando isso aí várias vezes, dando zoom. E mesmo com a tal paralaxe, mesmo com tudo, as linhas estão muito perto. E onde foi marcado aí o ponto do Pikachu, né? Onde foi marcado? E o torcedor fica muito na bronca. Pra mim, a gente foi muito prejudicado pela arbitragem, tá? Muito prejudicado mesmo. É até um pecado, né, esse gol do Moisés não ter sido validado. Quero saber a tua opinião. Mais do que a nossa. Vou trazer a opinião de um especialista em arbitragem. O ex-árbitro Dacildo Mourão, ele que foi árbitro FIFA, trouxe aqui a visão dele, tá? Impedimento de quem? De ninguém, segundo Dacildo Mourão. O impedimento de quem? Olha, o Pikachu tá atrás da linha do impedimento. Tá aqui a linha, tá aí a linha traçada pelo VAR. Olha a bandeirinha aí correndo, até confirmando o gol. Então pergunto, foi impedimento de quem na origem?
Na origem, quem era que estava impedido? Olha, o Pikachu estava atrás da linha, o Davidson estava um pouquinho mais para lá, mas não participou. Então, errou feio em anular esse gol aí, a equipe de arbitragem. O VAR, que foi o senhor Diego Pombo Lopes. Não foi impedimento. Tá aí a imagem provando, é um lance factual, não tem interpretação. O Pikachu estava atrás do penúltimo, olha lá, o jogador dando condição, olha a linha traçada pelo VAR, olha a bandeirinha correndo. Errou feio, que é isso? Eu ainda não vi meu pai, tá? Mas meu pai vai ficar muito na bronca com esse lance. Porque assim, no VAR, você tem que ter fé que os caras estão agindo de boa fé, que o frame colocado é o frame correto, né? Porque até aqui a bola já tá em movimento, né? Aqui a bola tá em movimento já, não é isso? Ou tô maluco? Deixa eu até voltar aqui pra esse lance aqui. Não, tá. Aqui a bola tá saindo do pé do manche. Ok. Naquele lance parecia tá mais, né? Que eu peguei aqui. Ok. Mas a depender do print que você tira, 1 milésimo de segundo a mais, 1 milésimo de segundo a menos, muda completamente. Muda completamente. Com o VAR você tem que ter fé. Você tem que ter fé. E não na tecnologia. Porque a tecnologia tá ali. Mas pra tecnologia ser aplicada, precisa um ser humaninho chegar lá e dar o play, dar o pause. Quando tiver um impedimento semi-automático, aí eu vou estar 100% tranquilo. Ou não, né? Ou não. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam aí desse lance polêmico. Polêmico é o mínimo, tá? E além desse lance de arbitragem, tivemos mais, né, cara? Inclusive o Fortaleza questionou nas redes sociais, porque assim, primeiro a torcida do Inter tá levando como verdade que o Davi Luiz cometeu o pênalti no Rogel. Eu vi o lance algumas vezes e não consegui chegar à conclusão de pênalti. Mas vamos supor que sim, foi pênalti. Vamos dizer que foi pênalti do Davi Luiz. Tivemos o lance do Vitinho no Marinho, que era para segundo amarelo, claramente, né? Claramente era para segundo amarelo. Então o Vitinho tá até... O Vitinho fica até com receio, quando vê que o árbitro não vai marcar, que ele se alivia. Que poderia ter mudado o rumo do jogo, né? O Fortaleza, inclusive, protesta nas suas redes sociais, né? Não costumamos reclamar de arbitragem aqui no perfil oficial. Mas já que estão falando tanto de suposto pênalti, precisamos falar da falta clara para segundo amarelo, que poderia mudar todo o destino da partida. E é isso. Nesse lance, eu só vou dar uma cornetada aqui no Marinho. O Marinho precisa mudar um pouquinho o perfil dele, né? Porque talvez isso aí seja até um pouco por conta do histórico do Marinho, né? O passado do Marinho condena ele. Mas enfim, muitos erros de arbitragem nesse jogo contra o Internacional. Diz aí tua opinião. Seguindo, turma, eu quero trazer aqui a visão de Marcelo Leão, Razão e Clubismo. Vamos ver a análise do Marcelão. Fala galera, Razão e Clubismo, Fortaleza 0, Inter 0. Dava pra ter vencido o jogo. Ficou hoje claro a falta de um meia, o Fortaleza não tem quem arme o jogo. Dependeu do Caleb no primeiro tempo, não cria nada. Bola pro João Ricardo, Davi Luiz, Gustavo Mancha, Davi Luiz, só tem isso. A gente fica girando ali na zaga e não vai pra frente, porque não tem quem arme. Não foi uma má partida do Fortaleza, não foi péssimo, não foi. Mas estava para ter sido mais ambicioso. O Alanzinho podia ter entrado antes, do meu ponto de vista. Entrou, procurou o jogo, abriu ali, ele bateu e é isso. O VAR tira o gol do Moisés, o gol antológico que o Moisés faria. E além da queda do coice, não é gol, o Moisés ainda se machuca. Já estamos sem opção pra caramba. Ainda vai e machuca o Moisés. Marinho bate no gol, Marinho. Cisca, chuta essa desgraça nessa bola, cara, pelo amor de Deus. Pikachu muito abaixo. O Davidson lutou, procurou, saiu aplaudido merecidamente. O Sacha é um monstro no meio, mais uma vez se viu muito bem. Não perdeu, pontuou, eu sei, galera, eu sei. Mas a fase permitia hoje, era o Internacional que dava pra vencer. Esse time do Inter é muito bom, dava pra ter vencido o jogo. 10 horas da noite do domingo, e o Fortaleza não tem um meia ainda, uma hora dessa do campeonato. E nem vai ter tão cedo, tá, Marcelão? Porque até junho é isso aí. Até junho não tem muito ponto de correr, não. Até junho é essa galera aí mesmo, tá? Enfim. Trazer também a visão aqui de Jussi Cunha. Fala aí, Juju. Talvez a culpa seja minha, talvez eu tenha criado uma expectativa muito grande em relação ao jogo, que no final das contas nós tivemos recortes de um bom futebol nesse 0-0 entre Fortaleza e Internacional.
equipes que estão envolvidas em várias frentes e são vítimas do atual calendário do futebol brasileiro. E eu acho que isso não vai mudar, né? Fortaleza e Internacional estão na Copa Libertadores da América, entraram em campo no meio de semana da semana passada, pouparam seus principais jogadores porque daqui a alguns dias já tem uma nova rodada do Campeonato Brasileiro e não para. Para não perder os seus jogadores, precisa fazer esse revezamento mesmo de atletas. Mas isso, inegavelmente, derruba o nível técnico da partida e foi o que aconteceu. Se o resultado pode ser frustrante para Inter e Fortaleza, para quem estava esperando do jogo também, esse 0-0 não foi um bom 0-0. Foi um 0-0 bem ruinzinho. O primeiro tempo, então, nem se fala. Eu discordo um pouco só do primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo pro Fortaleza foi ok, mas, enfim, também esperava mais de domingo à noite. Só para pontuar, tá, sobre o lance do Moisés, de fato, o Moisés confirmou que foi no empurrão do Davidson ali, sem dolo, né, sem intenção, né, numa comemoração, é só o que acontece ali, os empurrões de jogadores. E, meu irmão, não brinque com fase, né, quando a fase é ruim, até na comemoração de um gol, o cabo se contunde e o gol é anulado. Meu amigo, que fase! Que fase do meu leão, né? Que fase do meu leão. Mas, enfim, destacar os pontos positivos, como o futebolista destaca aqui, o Gustavo Mancha como craque do jogo. Pra mim, jogou muita bola. Merece mais chance, tá? Merece mais chance aí o Gustavo Mancha. Você gostou também da partida do Gustavo Mancha pelo Fortaleza? Diz tua opinião aí nos comentários, tá? O Mancha que já vai com quantos jogos agora em 2025? Ele tem 20 anos, completa 21 em julho. 4 jogos só, né? 2 jogos em sequência contra Colo-Colo e Internacional. Diz aí tua opinião nos comentários. Quero muito saber. Fortaleza volta a campo na quarta contra o Vitória. E depois, na sequência, tem o Palmeiras em casa. 2 jogos aí que pode ditar o rumo do Leão nesse restante de 2025. Deixa teu like, tá? Deixa teu like pra fortalecer o trabalho. Tá passando mais um vídeo aqui pra você clicar e seguir assistindo o BL. Um abraço a todos. Até a próxima e valeu. Fui!